falar aí que eu estudei uns 7 anos de inglês. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, já tinha um background bom, assim, da língua inglesa. A galera do canal Austrália é diretamente aqui da parte mais turística de Sydney, escolhido por ela, tá? Que eu vim entrevistar a Lê pro canal. Ela vai contar um pouquinho da história dela, quem ela era no Brasil, o que ela tá fazendo aqui na Austrália. Mas antes disso, o que eles têm que fazer? Curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal Austrália, né, gente? É isso aí. Bora lá? Bora, pessoal! Para começar, eu quero que você me conte um pouquinho como é que estava a tua vida no Brasil quando você decidiu vir para a Austrália. Quanto tempo foi isso? Qual que era a tua profissão? O que você estava fazendo? Oi, pessoal! Tudo bem? Tô aqui, ó, com essa vista maravilhosa. Então, vamos lá, né? Desde os meus 15 anos de idade, que eu sempre tive essa vontade de fazer intercâmbio. A minha primeira opção não era a Austrália, era na verdade o Canadá, mas aí quando eu comecei a pesquisar, eu acabei me interessando mais por aqui. Eu trabalhava no Brasil, sempre trabalhei na área de vendas, então eu era sales support e já trabalhei também como customer success. Então eu sempre meio que trabalhei nessa área de vendas no Brasil, né? Eu sou formada também, eu tenho um bacharel em administração. Então, a minha vida no Brasil estava estável, né? Assim, eu tinha acabado de me formar. E aí eu falei, ai, tá muito tranquilo, sabe? Vamos fazer o intercâmbio. No Brasil como jovem aprendiz numa multinacional, né? Então, isso me abriu muitas portas também. E o fato de eu sempre estar envolvida em uma multinacional onde eu tinha acesso ao domínio do inglês, né? A língua inglesa, me deu mais vontade ainda de fazer o intercâmbio, né? Então, eu já estudava inglês no Brasil, eu fiz 4 ou 7 anos, tipo assim, eu estudei mesmo 4 anos e uns 3 mais ou menos. Então, no total, vamos falar aí que eu estudei uns 7 anos de inglês. Então, quando eu cheguei aqui na Austrália, já tinha um background bom, assim, da língua inglesa. Então, vamos dizer assim que você veio mais para viver um sonho, realizar um sonho, porque você estava num momento legal na sua carreira, era jovem, cheia de energia e decidiu vir para a Austrália. Recusou o Canadá, falou, frio não? Falei muito frio, muito frio. Na verdade, assim, a minha primeira opção, na verdade, era ir para Brisbane, né? Porque eu falei assim, quero uma coisa mais de boa, porque eu sou de São Paulo. Eu falei, eu vou tentar uma cidade mais de boa. Só que aí depois eu falei assim, não, eu sou de São Paulo, eu gosto de movimentação. Aí eu falei, cogitei Melbourne. Aí comecei a pesquisar, só que muito frio. Aí eu falei, quer saber, vou dar uma pesquisadinha aqui em Sydney. E aí na hora que eu vi Sydney, eu me apaixonei, me encantei. Falei, é pra cá que eu quero ir. É aqui onde eu quero ficar. É aqui que eu quero ficar. Então tá. E aí você decidiu, beleza, Sydney. E você veio o quê? Você veio com o VET já? Você veio pro inglês? Como é que foi a tua trajetória? Então, na verdade, quando eu tava no Brasil, eu já tava pesquisando ali, né, sobre a questão da Austrália. Mas eu não sabia, né, dessa questão do VET, eu não sabia dessa possibilidade. E até porque, assim, por mais que eu estudei 7 anos ali no Brasil, a galera sempre comenta que quando você chega ali para falar a mesma língua é difícil, não é como a gente pensa, porque nessa época, assim, quando eu decidi vir, eu já tinha viajado para fora do Brasil, mas eu nunca tinha ficado muito tempo fora. O máximo que eu fiquei foram 7 dias, né? Então eu não consegui vivenciar de fato a língua. Então eu optei pelo inglês, né? Então eu vim fazer 5 meses de curso de inglês, mais 1 mês de férias, então no total eu vim com visto de 6 meses. 6 meses. Né? E você veio convicta que você ia fazer inglês voltar? Ou você já veio já pensando, se eu gostar, talvez eu fique, talvez eu faça uma coisinha ali? Então, né, quando eu decidi fechar o meu intercâmbio, eu tava finalizando ali o meu bacharelado, e aí eu falei, olha, vou pedir demissão do emprego, e falei, vou ir lá ficar esses 6 meses, se a Austrália for do jeito que eu tô imaginando, eu vou estender. Então eu já vim meio que com essa ideia, né, nunca vim assim decidida a morar aqui na Austrália, mas eu tinha essa ideia que 6 meses muito provavelmente não ia ser suficiente para eu viver a experiência que eu queria ter, sabe? De conhecer novas pessoas, sair um pouquinho da bolha ali que a gente acaba ficando. Então eu já vim com a ideia de ver com o coração renovar um pouquinho. Como foi essa transição para você ficar um pouquinho mais na Austrália?
Eu fiz os 5 meses de inglês, né? E aí eu cheguei faz 2 anos. Então, na época que eu cheguei ali, o Covid Visa ainda estava rolando, né? Então, depois que eu terminei ali os 5 meses de inglês, né? Eu apliquei ali o visto de Covid e fiquei mais um ano. Então, agora eu já estou em um outro processo, enfim. Então, as coisas estão encaminhando. Só pra galera entender, explica pra gente um pouquinho o que foi o Covid Visa e por que é tão legal a sua história, porque no começo ele era um visto muito bom e depois ele se tornou um visto um pouquinho complicado. Então assim, o que acontece é que o visto do Covid, basicamente, na época do Covid, né, quando tudo aconteceu, o governo da Austrália lançou essa opção do Covid Visa, que era para a galera que estava aqui na Austrália, né, e aí permitia você estender o seu período aqui na Austrália sem necessariamente ter que estar estudando ou trabalhando, que nem a gente tem um sponsor, né? Que você precisa de uma empresa específica para te sponsorar ali. Então o Covid Visa ele era um visto um pouco mais fácil, ele era mais acessível também em relação ao custo dele, né? Então quem conseguiu pegar esse visto aí teve uma boa oportunidade para ficar aqui na Austrália só trabalhando. Mas, né, o que a galera acabou sofrendo um pouquinho depois foi em relação ao visto do Covid, depois vir uma recusa de um visto de estudante. Porque basicamente a imigração poderia, dependendo do caso, né, a imigração poderia falar que você não era mais um estudante genuíno. Mas assim, eu sempre gosto de falar que essa migração do Covid Visa para o Student Visa não é definitiva, tipo, não é porque você tinha um visto do Covid que o seu visto de estudante ia ser negado. Isso sempre foi analisado na imigração de caso a caso. Então tem vários casos de visto do Covid que foram um sucesso e conseguiram voltar para o visto de estudante. Você fez o curso de inglês, foi pro Covid Visa e agora você está trabalhando com o que na Austrália? O que você já fez aqui nessa Austrália de meu Deus? Tá, então vamos lá. Como eu falei pra você, né, eu já vim com uma bagagem ali de inglês, então eu acho que isso abre muitas portas. Então, logo quando eu cheguei, tipo assim, eu trabalhei no Brasil praticamente até eu vir aqui pra Austrália. Acho que eu tive, sei lá, uma semana off no Brasil antes de vir pra cá. Então eu falei assim, olha, quando eu chegar na Austrália, eu quero ficar pelo menos umas 2 semaninhas de boa para conhecer a Austrália, porque eu sei que depois eu vou começar a estudar e trabalhar, então eu quero esse tempo livre. Aí eu fiquei 2 semaninhas off e logo depois eu comecei a procurar trabalho já. Aí umas 2 semanas depois, ou seja, um mês que eu estava aqui na Austrália, o meu primeiro trabalho que eu consegui foi de recepcionista. Uau! Então, para trabalhar com um médico. Só que aí nesse momento também, tipo assim, eles não dão muitos shifts, né, pra galera que tá assistindo aí. Shift é basicamente ali o período que você vai trabalhar para aquela empresa. Então, às vezes você tem shift, às vezes você não tem. Então, aqui uma coisa que é muito comum, né, pra galera que chega, ou pra galera que já tá aqui há muito tempo também, é trabalhar em vários empregos. Então, enquanto eu trabalhava de recepcionista, eu também trabalhei como cleaner. Eu pegava vários jobs. Eu já trabalhei também em restaurante, só que não me dei muito bem em hospitality. Eu acho que não é muito a minha área. Já fui alimentar gato. Já fui, que mais? Ai, gente, muitas coisas. Já trabalhei de muita coisa. É basicamente assim, tá livre? Tô, então vamos. Tô indo. Já fui cobrar entrada também, num lugar que tem aqui bem legal, que é pra galera trocar língua, tipo assim, um lugar que você vai e as pessoas conseguem conversar na sua língua ou em inglês para você poder praticar, né? Então, fui lá nesse lugar como cliente, né, para me adaptar e tal, e conseguir treinar mais o meu inglês. E aí conheci a dona do espaço e aí depois eu acabei trabalhando lá. Então, gente, façam contatos na Austrália, isso é super importante. Exato. Tá? Veio de coração aberto, Coração aberto. Oportunidade. E aí, depois de mais ou menos um ano que eu tava aqui, eu consegui um trabalho para trabalhar numa agência de imigração, que é a que eu tô atualmente. Inclusive, acabei de sair de lá e vim aqui gravar o vídeo. Pode fazer o jabá, pode fazer. Então, vamos lá, gente. Eu trabalho na First One, tá bom? Então, vocês pesquisem aí. Então, é uma agência de imigração, né, que tá desde 2017 aí no mercado. Eles têm agente de imigração. Eu trabalho como consultora educacional, né? Então, todo esse suporte que o estudante precisa, tanto para quem está no Brasil e vai vir para cá, quanto para quem está aqui na Austrália e quer saber um caminho para ficar aqui, né? A gente consegue ajudar. Então, esse é o meu trabalho atualmente. E o canal Austrália é embaixador, então vocês têm condições especiais. Tá vendo aí, ó, Esté, ó, fez contatos, é o que eu tô falando, gente. Aqui tem que fazer contato. Ok, agora mudando assim um pouquinho de cenário. Em relação à Austrália, superou as suas expectativas? Era além do que você imaginava?
superou, porque, tipo assim, eu sou uma pessoa bem realista e pé no chão. Então, antes de eu vir para a Austrália, eu pesquisei muito e eu tava assim, de coração aberto para eu poder enfrentar o que eu tivesse que enfrentar aqui. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante de falar para a galera vir assim, com a cabeça e o coração aberto para as coisas que vocês vão ter que fazer aqui, né? Porque não é fácil ser imigrante. Então, eu já vim com esse sentido e esse pé no chão. Então, tudo que aconteceu acabou sendo melhor, tipo, eu vim preparada para não ter tanta conexão com o Brasil mais, assim, no sentido de amizade, sabe? Porque eu achei que eu ia ter um pouco mais de dificuldade nessa vida de imigrante, de ter uma relação amigável com alguém, né? Porque aqui as pessoas vão e vêm muitas vezes, né? Então você conhece uma pessoa ali, daqui 3 meses ela tá te falando tchau porque ela tá voltando pro Brasil, aí chega uma outra pessoa legal, né? Uma pessoa bacana, e aí daqui 6 meses, tchau, tô voltando. Então, ainda bem, assim, eu consegui criar esse vínculo com algumas pessoas. Alguns amigos que eu criei já foram embora, mas a gente continua o contato mesmo assim. Então, questão de trabalho também, igual eu falei pra você, eu achei que seria um pouco mais difícil, porque algo que a galera costuma reclamar muito aqui é que você não consegue ter um trabalho fixo, vamos dizer assim, né? Então, igual eu falei, às vezes você tem um trabalho, às vezes você não tem. Então, meio que desde o começo, assim, eu consegui ter esse trabalho fixo, né? Então, isso também eu sou grata, assim, pela trajetória que eu consegui fazer. Legal. Eu vi que você falou ali que talvez não teria feito amizades. Como que foi pra você? Foi tranquilo? Hoje você tem um ciclo de amizades bem legal? Como que é? Então, assim, modéstia à parte, eu sou uma pessoa bem comunicativa. Então, em relação a esse fazer amizades, não é um grande problema para mim. Mas a minha questão era realmente, assim, no vínculo de amizades que você teria com aquelas pessoas, para, tipo, ser aquela pessoa que vai te apoiar quando você precisar, sabe? Aquele ombro amigo que às vezes você vai falar, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Então, nesse sentido de ter ali realmente um ombro amigo que, tipo, são pessoas que normalmente você constrói ali uma amizade no Brasil durante alguns anos, né? Sim. Só que aqui na Austrália, eu acho que meio que tá todo mundo no mesmo barco, assim, então você acaba criando uma afinidade maior com as pessoas. Então, por mais que seja pouco tempo de amizade, as relações são muito verdadeiras, né? É muito então, intenso aqui. Muito intenso, tudo aqui intenso. é muito intenso, gente. Então, assim, a maioria dos amigos que eu criei um laço maior foi pessoas que eu morei junto. Então, uma coisa que eu achei, isso eu errei, que eu achei que eu ia fazer quando eu chegasse aqui, é que eu não ia ter tantos amigos brasileiros, porque a galera fala, ai, não se mistura muito com brasileiro, porque você tem que desenvolver a língua inglesa, blá, blá, blá. E, gente, assim, não tem como, sabe? O Brasil, ele é o nosso país, tá no nosso sangue. Quem vai te entender no final do dia é o brasileiro. Não tô falando que não tem que fazer amizade com as outras, com o pessoal dos outros países, tem que fazer sim, isso é super importante, principalmente para o seu desenvolvimento, para o seu network, enfim. Só que as pessoas que vão te entender no final do dia, o que você tá sentindo, o que você tá passando, vai ser a galera que tá no mesmo barco, né? Então, seria mais nesse sentido que eu tava falando. Exato. Bom demais. Sim. E para já no finalzinho já do nosso vídeo, eu quero que você dê uma dica pra galera que tá lá no Brasil, quer vir pra Austrália. Você fala assim, olha, pega essa, coloca no coração que é sucesso. Beleza. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica pra Letícia lá do passado, né, seria planejamento. Então, igual eu mencionei, não é que eu me planejei, eu vim aqui bem certeira do que eu ia fazer. Tanto que antes de eu vir pra cá, eu já sabia até o ônibus que eu tinha que pegar para chegar no meu hostel, porque eu cheguei aqui e fiquei em hostel. Então, mas planejamento no sentido assim, se você quiser ficar, o que você tem que fazer? Porque eu demorei um pouco até eu entender como é que funciona o sistema australiano, sabe? Então, tipo, provavelmente se eu já tivesse vindo com essa ideia um pouco mais firme do Brasil, igual eu falei, eu vim pra cá pra fazer inglês, mas assim, eu cheguei já no upper. Então, muito provavelmente eu nem precisaria ter vindo no inglês, sabe? Poderia ter vindo fazer um VET direto, poderia ter vindo fazer uma faculdade, que talvez me abrisse outros caminhos. Mas, de qualquer forma, não me arrependo da trajetória que eu fiz. Eu acho que tudo que eu fiz fez quem eu sou hoje, né? As pessoas que eu conheci.
Então, acho que foi importante, mas o planejamento é essencial. Então, se você ainda está no Brasil, não sabe inglês, começa a estudar um pouco de inglês antes de vir, sabe? Se você já sabe inglês, é fluente, estuda para a prova, porque por mais que você sabe inglês, vai fazer um IELTS, uma prova, você precisa saber fazer a prova. Já sabe que quer ficar na Austrália, já está vindo com esse pensamento, antes de vir, já vê o que você pode fazer, ou se você acabou de chegar aqui na Austrália também, quanto antes você tomar a decisão de que você quer ficar ou de que você quer ir embora, melhor vai ser a sua vida, mais fácil. Então, Exato. acho que planejamento é a chave do sucesso. Essa dica aí, olha, é de ouro, galera. De ouro. Se fosse você, já deixava curtir aqui nesse vídeo nesse momento, se você não deixou ainda. Curte aí, pessoal. E agora, a pergunta de $1 milhão que eu faço pra todo mundo aqui que vem ser entrevistado no canal é: valeu a pena largar tudo e vir pra Austrália? Com certeza. Não pensaria 2 vezes se eu tivesse que fazer tudo de novo. Eu acho que o intercâmbio em si, ele é uma experiência única. Então, assim, principalmente, né, no Brasil eu morava com os meus pais. Então, por mais que você saiba fazer as coisas ali dentro de casa, quando você sai da casa dos pais ali, já é uma experiência grande ali para quem tá mudando. E eu acabei vindo ainda pro outro lado do mundo. Então, eu acho que você cresce muito como pessoa, sabe? Em 2 anos que eu tô aqui, eu falo que parece que eu vivi 10 anos. Então, a sua cabeça muda muito, sabe? O jeito que você pensa, o jeito como você se porta. Porque, por mais que, por exemplo, assim, eu nunca destratei um garçom no Brasil. Mas aqui, depois que eu trabalhei como garçonete, você entende um outro lado que você nunca parou para pensar, sabe? Então, eu acho que o intercâmbio, ele te molda como uma pessoa melhor, sabe? Eu acho que é uma chance muito grande de crescimento. Isso aí. Galera, que entrevista, hein? Muito inspiradora. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada de você ter Eu que agradeço pelo convite. Gente, esse foi mais um episódio do canal. Não se esqueça, curta, comenta, compartilha. E eu te vejo na próxima semana. É isso, um beijo e tchau! Tchau!